Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 16, 3 e também sobre Atos 18. Então, em Provérbios 16, 3 diz: Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, é o seguinte, quando a gente dá, oferta tudo para o Senhor vai fazer a vontade dele. Por quê? Se eu estou fazendo para ele, se for para não acontecer, ele vai impedir que aconteça. Agora, se for para acontecer, vai ser assim, ó, bem rápido mesmo. Então, fica aí essa pílula, né? Que fazer para o Senhor, é o melhor caminho, porque é a forma mais rápida da gente se livrar de algo que a gente não precisa ou de receber algo que a gente realmente precisa. Por isso que eu uso muito que a vontade do Senhor seja feita, né? Por isso que na hora da política eu tô falando muito sobre essa questão de fazer com que a vontade de Deus seja realizada, a vontade de Deus seja realizada. Porque a vontade de Deus ser realizada, às vezes a gente fica pedindo proteção, proteção, proteção. E aí, será que Deus quer proteger a gente mesmo? Ou será que Deus quer fazer a gente passar uma dor desse tamanho para poder viver uma paz desse tamanho? Porque as pessoas elas não entendem o conceito de Deus para elas é o conceito de que Deus só protege, Deus é só prosperidade. Não, a sabedoria, a dor também ela exerce sabedoria sobre nós. Então, uma vez que a dor também exerce sabedoria sobre nós, cabe a gente ter maturidade espiritual, como eu já falei algumas vezes, que nós vivamos o processo para entender onde nós precisamos chegar, onde nós vamos chegar e saber o que nós temos de fazer de fato para que nós não necessitemos mais de viver coisas que não são alinhadas ao propósito de Deus. Por isso que eu disse na oração, alcançar a maturidade espiritual para conseguir viver as coisas que realmente são ofertadas por Deus, né? De acordo com o plano que ele fez para nós. Então, se eu não tenho maturidade para receber, ele não vai me tratar como uma criança mimada, me adulando. Não, ele simplesmente não vai me dar. Se eu alcanço o nível que ele espera que eu alcance para alcançar determinada coisa, aí sim ele vai liberar e abrir a porta para entregar isso. Então é bem isso que eu tenho aí sobre Provérbio 16, 3. Agora lá em Atos, né? Em Atos, o que eu percebo é sobre a religiosidade. A gente percebe que foram até a justiça da época para pedir que quem estivesse falando contra a lei fosse julgado. E ali foi dito o seguinte: olha, palavras não ferem. Então, esse tipo de problema vocês resolvam entre vocês. E aí, a partir desse momento, a religiosidade veio ser maior do que tudo e espancaram, né? Houve um espancamento ali. Então, uma vez que houve esse espancamento, isso prova que as pessoas, quando elas se tornam religiosas demais, elas se tornam fanáticas demais. E aí é uma coisa muito curiosa, né? Eu estou falando de religiosidade aqui, mas quando as pessoas se tornam fanáticas com qualquer coisa no âmbito da existência, seja o futebol, seja a religião, seja a política, você pode ver que as pessoas se tornam autoritárias. Elas não entendem, ela fecha os ouvidos, fecha a mente, fecha o coração e fica cega de tudo, olhando só para frente como um burro que usa um limitador de visão para que ele sempre vá adiante. E ele só vira para o lado que a rédea puxa. Então essas pessoas elas se tornam facilmente massa de manobra.
Então, assim, Atos 18 deixa bem claro para mim que religiosidade é algo que caminha com intolerância, que caminha com ignorância, que caminha com falta de maturidade espiritual e que não faz o menor sentido. Então, nós precisamos ser tementes a Deus e não aos homens. Isso é uma coisa muito importante. Nós devemos respeitar os homens. Ser temente ao homem, jamais, porque nós somos tementes apenas a Deus e obedientes a Deus. E a obediência que nós devemos ao homem que teoricamente está no poder, a gente só deve essa obediência às leis determinadas pelo homem, porque Deus disse: obedeça às leis do homem. Então, indiretamente, nós estamos obedecendo a Deus quando Deus fala que nós devemos obedecer à lei dos homens, né? Nós sabemos aí que também é muito difícil obedecer à lei dos homens, né? De coração aberto, porque as leis elas têm sido cada vez mais criadas para prejudicar os homens. São leis que visam o interesse próprio daquele indivíduo que legisla por isso. Por isso é tão importante nós nos levantarmos e nós nos posicionarmos como alguém que vai ocupar aquelas cadeiras lá, para que a gente possa, através desse poder institucional, liberar a sociedade, os nossos irmãos, os filhos de Deus, mesmo pessoas que a gente não concorda, elas não têm que pagar o preço de uma tirania ou de uma, como é que fala? Um egoísmo a ponto que faça uma pessoa passar um projeto de lei que beneficia somente o seu indivíduo e destrói uma nação inteira. Então é isso que eu tenho para dividir com vocês hoje, meus irmãos. Obrigado e ótimo dia.